No início eram trevas e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Aí depois Deus começa a criar, que haja luz. Pum, primeiro dia. Aí ele para, descansa, olha, observe, o que eu criei foi bom. No outro dia, ele volta a criar novamente. Que haja os firmamentos no céu, e na terra e tudo mais, e os bichinhos. E ele para, olha e pensa, o que eu fiz foi bom, e descansa. Então, a gente começa a observar um padrão. Vamos de novo? Adão e Eva, ele faz o homem, faz a mulher, deixa os dois no jardim e observa. Depois ele volta para o jardim, então ele dá o decreto dele, já que o pecado foi cometido. O que a gente aprende com esse padrão que Deus está nos mostrando? Que na nossa vida pessoal, social, profissional, a gente precisa primeiro se planejar. A gente precisa ter um planejamento antes de sair fazendo as coisas. Antes de Deus fazer tudo, ele se planejava. Antes de Deus criar, ele se planejava. Ele planejava como que ele ia criar, de que forma ia ser, quando ia ser. Ele não criou tudo num dia só. E a outra coisa, ele criava. Tem gente que só planeja e não cria nada. Não tira nada do papel. Só fica lá, meu sonho é isso. Nossa, eu tenho um business plan aqui de um negócio top. Nossa, mas eu tenho um planejamento aqui de vida top. Ele vai na igreja no final do ano, faz o planejamento de vida e fica só no planejamento. Meu amigo, Deus, o próprio Deus, nos ensinou a dar o primeiro passo, a criar. Se você planejou, arrisque, crie. Então, primeira coisa que a gente aprende, tudo tem que ser planejado. Segunda coisa que a gente precisa criar. Terceira coisa, depois que ele cria, ele observa e descansa. Tem gente que planeja, cria, mas não descansa, não desfruta. A gente precisa aprender a desfrutar. Você precisa aprender a planejar, a criar e a desfrutar, porque o próprio Deus, ele desfrutou. Então Deus, ele planejava tudo. Depois ele criava tudo. E depois ele desfrutava de tudo. Ele observava e via que a obra que ele tinha feito era boa. Está na Bíblia, eu não estou inventando para você. Tem gente que quer desfrutar sem criar. Tem gente que quer desfrutar sem planejar. Não vai funcionar, irmão. Aprende essas 3 ordens. Aprende esses 3 itens para você aplicar no seu casamento, para você aplicar na sua vida com seus amigos, na vida da sua empresa. Então Deus, ele nos ensina, planeja, cria. Tem gente que fica só planejando, aí fala, é porque Deus não tira meu projeto do papel. Meu amigo, é você que tem que tirar o seu projeto do papel, é você que tem que criar, é você que tem que começar. E depois que você planejou e criou, aprenda a desfrutar, aprenda a descansar. Tem gente trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Vai dar um piripaque na melhor hora. Deus nos ensina a descansar. Quando ele descansa no 7º, Deus precisa descansar? Deus precisa descansar? Deus precisa parar? Ele não para. Mas ele quis descansar. Eu não conheço outro versículo da Bíblia. Se alguém conhecer, pode me mandar. Eu não conheço outro versículo da Bíblia que fala assim, e Deus descansou. Não tem. Só lá na criação, porque ele já estava dando o primeiro ensinamento dele. É preciso descansar, é preciso desfrutar, é preciso admirar a obra que você criou.